Conteúdo concreto. Cultura, educação e pesquisa em um papo informal com especialistas descomplicando o conhecimento. Olá, você que está aí pelas rampas da UERJ Mediações. Meu nome é Kleber Pereira e nós estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa que é feito numa parceria do site saladacult.com.br e a nossa Rádio UERJ, a nossa querida Rádio UERJ. Nós estamos aqui hoje para poder bater um papo sobre uma coisa que está muito em voga, né? O transtorno de espectro autista, a neuroatipia, ela está muito em voga por causa de duas séries que apareceram aí, né? O Atypical, pela Netflix, e The Good Doctor, né, que está sendo agora colocado aí pela grande Globo, né? A gente vai tentar falar um pouquinho sobre esse assunto, desmistificar algumas coisas, conversar um pouco do que isso é. E para falar sobre esse assunto eu não estou sozinho, não. Eu estou aqui com a professora Patrícia Lorena, psicóloga do Instituto de Psicologia aqui do estado do Rio de Janeiro, da UERJ. Fala, Patrícia, tudo bom? Olá, Cleber, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês. A gente está aqui também com o Roberto Mendes, que é neuropsicólogo e autista também, né? Fala com a gente, Roberto. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Um prazer estar aqui. Satisfação. É isso aí, gente. Bem, vamos começar o nosso papo pensando no que é, Patrícia, transtorno de espectro autista. Como é que a gente definiria esse transtorno? É um transtorno, né? É uma condição, né? Que envolve questões ligadas à parte de comunicação, pode ter alterações ligadas à linguagem. Então, a gente vai associar déficits de comunicação a déficits de interação social, né? Também padrões repetitivos, uma certa inflexibilidade. Mas é importante destacar que você vai ter vários níveis. Por isso é importante a gente ressaltar a questão do espectro. Eu vou ter os níveis, né, classificados pelo DSM-5, né, leve, moderado. Você precisa de apoio, né, você precisa de muito apoio, pouco apoio. Mas é importante a gente ter em mente de que cada um é um. Então eu posso ter pessoas dentro desse grupo que vão ser um padrão mais inflexível, que vão ser verbais, outras não verbais. Então esses aspectos são importantes, né? A gente tem atenção de que a gente tem sim um diagnóstico, um manual que orienta, mas cada indivíduo é um indivíduo. Queria tocar no outro assunto agora, puxando o Roberto para a nossa conversa sobre a questão da neuroatipia. O que é essa neuroatipia? O que tem de especial? O que tem de específico nessa neuroatipia? A palavra é até engraçada, né? Neuroatipia, né? A gente pode pegar até a forma da palavra típico, né? O que é típico e o que é atípico. Quando fala de atípico, neuroatípico é aquela pessoa que, ou neurologicamente falando, ou comportamentalmente falando, o comportamento dela é diferente da maioria, né? Não está ali nos padrões pré-estabelecidos. O atípico, ele é isso, ele é aquela pessoa que não se encaixa, nunca está encaixado. As pessoas conseguem sentir que ele é diferente e ele também pode vir a perceber que também não está ali encaixado. Então, o atípico, né? O diferente. O pessoal gosta de dizer, né, o estranho da história, né, do local. A expressão neurotípico e neuroatípico tem uma relação com a questão neurológica. Porque os estudos apontam para isso, né? É um transtorno neurocomportamental, neuroemocional, neurocognitivo. Então, neurologicamente, a pessoa é diferente. Então, neuroatípico tem um movimento, vamos dizer assim, neurológico diferente da maioria. E como é que vocês veem essa diferença neurológica? Eu sou TDAH e meu filho também. Eu lembro sempre do neurologista, quando ele fez o primeiro exame de imagem do meu filho, ele falou assim: o seu filho tem uma concentração de energia no topo do cérebro. Os neurônios dele daqui são tudo, sabe, vivo. Aí ele me explicou assim, eu falei, caramba. Ele falou assim, ainda bem que o senhor é pedagogo e deve ter um pouco mais de manejo, de paciência com ele, porque ele deve ter muita dificuldade por causa da organização neurológica que ele tem. E isso faz com que ele tenha uma hiperatividade num determinado ponto, lugar do cérebro. O que isso difere para um neuroatípico? Primeira coisa que geralmente se faz são os exames de imagem, né? Desde a ressonância, uma tomografia, até o eletroencefalograma, buscando essas informações. Porque quando eles falam assim, no caso do seu filho, no topo que tem um movimento, a concentração, é porque quando é feito essas avaliações, essas imagens, vai ver o movimento do cérebro, a luminosidade. Por isso que tem aquela coisa do contraste, né? Tem que botar contraste, porque a gente vai enxergar melhor. Porque na parte neurológica, o que se vê não é se tem uma anomalia traumática, né? Tem aqui uma parte do cérebro que está faltando. Não, é o movimento neurológico, é o brilho que o cérebro faz, por assim dizer. Se a gente olhasse um
no computador, aquelas ilustrações computadorizadas, a gente já vê que há uma luminosidade diferente em cada ponto. E esses pontos é que permitem entender como é o funcionamento. Não é muito aplicado no sentido de diagnosticar com isso. Geralmente o médico já tem um diagnóstico clínico e confirma como é que esse cérebro funciona. O que é mais prático, na verdade. Uma das maiores, por assim dizer, uma das maiores autistas conhecidas é a Tamsin Grandin, né? Sim, Lá nos Estados Unidos, ela, no livro dela, O Meu Cérebro Autista, ela fala que o tempo inteiro que lança um aparelho novo de imagem, ela é convidada porque toda hora eles estão descobrindo uma forma de enxergar melhor esse cérebro. Esse movimento é que é o interessante. Então, diferente do típico, o atípico ele vai ter esse movimento em regiões talvez mais estimuladas e outras não. Entendi. Essa caracterização da atipia, né, ou do tipo cerebral, muda o que no comportamento dele psicologicamente? Como é que isso faz, Patrícia? Como é que vocês veem isso? Então, como o Roberto estava falando, né? É uma questão que você vai ter os exames, mas essa parte do funcionamento, essa parte também da observação clínica, né, você tem hoje, né? Seria mais indicado você fazer uma avaliação realmente neuropsicológica, onde você vai ter avaliação da inteligência, né? Mas também, por exemplo, eu trabalho com avaliação integrativa, né? Dentro da neuropsicologia, mas também com a integrativa. Então, eu vou avaliar as questões interpessoais, a parte comportamental, a parte emocional, porque é um conjunto, né? A gente tinha antes uma crença de que essa pessoa seria superdotada, né? Teria, ou não. Quer dizer, ela pode, né, ter uma alta habilidade, pode não ter, pode estar dentro de um padrão. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, bem como os relacionamentos. Porque a gente tem o autista, por exemplo, que é não verbal. A gente vai precisar de recursos diferenciados, como a comunicação alternativa e outros aspectos. O outro pode não precisar, né? Então, assim, a gente vai ter também a pessoa dentro desse grupo, né? Que consegue se comunicar, consegue conversar, né? De uma maneira mais dentro desse padrão, uma maneira mais adequada. Então, isso tudo tem que ser visto. Então, a questão do funcionamento ele é muito importante. Como é que a família lida com isso? A escola que essa criança, adolescente está inserido, como é que lida com essas questões? Então, a gente precisa, numa avaliação, olhar tudo isso, né? Os exames são muito importantes, mas a observação, né? A conversa com a escola, com a família, observar, né, em vários momentos, isso tudo é importante para que a gente perceba, não somente o diagnóstico, né? Tem ali o diagnóstico fechado, entre aspas, né? Mas que a gente veja como é que a gente pode contribuir para que essa pessoa tenha uma vida, um funcionamento mais adaptativo, que a gente realmente possa contribuir para que ela seja incluída na sociedade. Então eu vejo que a gente tem que olhar todos esses aspectos, né? De maneira integrativa mesmo. Como consequência, para a gente falar para os leigos, né? Como é que a pessoa acaba se apresentando? O que ela acaba acentuando e as pessoas acabam tendo que entender, tendo que ver como, peraí, tem alguma coisa aí, isso é autismo, né? Isso é o transtorno do espectro autista, isso é uma atipia. O que geralmente vai chamar a atenção que os outros que estão ouvindo a gente agora precisam estar olhando para poder ser muito mais atentos a isso e não causar problemas, né? Porque às vezes a gente julga e acaba ridicularizando o outro, fazendo bullying, né? A gente tem muitos jovens que ouvem nossos programas. Qual é o sinal que as pessoas têm que ficar olhando para não estar rotulando de maneira equivocada e entender que aquilo é um aspecto autista ali? A gente tem os sinais, né, de certa forma, que são até trazidos na literatura, né, desde a questão da pessoa não olhar diretamente para o outro, dela evitar, né, esse contato ocular, dela usar o próprio nome, né, para se referir, né, então você, Patrícia, vai passear, né, questões nesse sentido. A gente tem às vezes comportamentos um pouco mais não adequados, pode ter uma certa agressividade. Então a gente vai tendo esses sinais, né? Os movimentos também, né, das mãos, balançar das mãos, do corpo. Mas a gente pode também não ter, né? Claro. E dependendo dessa intensidade. Então isso também precisa ser levado em conta. Estava falando agora, Cláudia, me chamou a atenção, eu estava vendo a série Atípico, né, há pouco tempo. E a gente fala dessa questão da pessoa ter dificuldade, né, da interação social e tudo. E ele sofre bullying, né, assim. E aí tem uma questão que ele fala, tem uma frase que ele fala, que eu gravei bem, que ele fala assim, né? Todas as garotas do mundo são bonitas, têm a sua beleza. Então, assim, a gente pensa assim, poxa, mas ele reparar isso, ele dizer isso, quer dizer, a questão do emocional, a questão do olhar pro outro, que a gente fala tanto da atividade da empatia, né? E, no entanto, ele teve uma sensibilidade que no contexto que estava ali da escola, os outros não tiveram. Quando ridicularizava uma colega ou outra, e ele teve.
né? Eu conheço, né? Eu tenho um consultório de pacientes com autismo. Aqui na UERJ a gente tem um programa de habilidades sociais para pessoas com autismo, né? Para crianças e adolescentes com autismo. E a gente vê como é que isso varia. A gente tem alguns que chegam e falam: bom dia, boa tarde, obrigada, e que estão aprendendo a elogiar. A gente tem aqueles que ficam mais observando e entram em alguns momentos. Então, assim, você vai ter um conjunto, assim, de características, né? Como eu estava comentando no início, e é claro que o Roberto pode, né, ir trocando aqui comigo. Mas, assim, eu tô ressaltando essa questão de a gente observar esses níveis, essas diferenças. E não ficar tão cristalizado, né, no rótulo, né? Mas a gente tem, sim, esses sinais que a gente vai passar, como, né, comentei, do olhar, dos movimentos, né? Essa questão como dialoga com o outro, né? Essa forma do tom, até dos voz, do pronome. Vão ser sinais que a gente vai ter algumas características que vão indicar pra gente, vão ter um alerta pra gente estar buscando, né, uma avaliação, um acompanhamento. Questões mais básicas, né, da literatura ajudam bastante mesmo. Principalmente quando é criança, esses movimentos repetitivos, o balançar para frente e para trás, o balançar das mãos. Eu faço muitas avaliações para ajudar no diagnóstico também de autismo. E uma mãe falou para mim que é o seguinte, que ela desconfiou do filho dela, não por olhar o filho dela, mas por olhar uma criança que ela identificou também ser diferente, quando a criança tinha uma birra, só que ela não sabia que era uma crise, e em vez da criança naturalmente chorar e sentar no chão, ela avançava nas pessoas como se estivesse voando, né? Batendo, como se estivesse batendo nada. E aquilo chocou ela porque o filho dela fazia, mas não uma situação tão aquém. Aí ela começou a olhar o filho dela e falou assim, mas eu não via o meu filho certas coisas que as pessoas dizem. Ele olha nos meus olhos. Ele é até carinhoso. Então a gente começa a também dar para a pessoa o seguinte, existem outras formas de você visualizar, porque como é um espectro, até os sinais estão também dentro de um espectro. Uma vez eu dei uma palestra na OAB, aí o Dr. Jair, que é um dos médicos também muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, tem um consultório na Barra, ele pontuou, né, quando eu fui falando dos autistas adultos de alto funcionamento, ele falou assim, Roberto, é uma questão também muito complicada até para o profissional, porque, por exemplo, você tem uma fala muito boa. Eu falei, na minha infância, a minha fala era para dentro, aquela coisa meio monótona, e eu fui adquirindo. Então, às vezes, também a pessoa percebe na fala do outro algo diferente. Mas existem crianças, eu já ajudei a diagnosticar, crianças de 6, 7 anos com uma fala excelente, só que há um diferencial. Palavras difíceis, as famosas palavras rebuscadas. É verdade. Eu tenho um que então é famoso lá no espaço que eu atendo, que ele fala o nome de todos os dinossauros, e ainda na época que o dinossauro existia, mas ele fala o nome científico, sem errar. Então, assim, a gente vê esses detalhes, por isso que é atípico mesmo, né? Que é fora mesmo do padrão. O andar, quando fala assim, o andar também é diferente, na ponta do pé. Tem uns que andam com o pé para dentro. Então, são coisas que são fora. Uma vez eu falei para um grupo, se você percebe que tem alguma coisa muito diferente, você não precisa dar diagnóstico, mas você precisa respeitar. Que é essa que é a questão da inclusão. Não é você... Eu precisava saber se ele era autista. Não, mas se você entender que tem uma coisa já diferente, qualquer coisa diferente já chama essa atenção. Acabou. Dentro do que você comentou também, né? Tem uma outra característica de você, se fosse da birra, né? E ali você acha que é birra e não é birra, né? E a pessoa também, assim, a gente tem isso como uma característica, né? Dela usar meio que o outro como um objeto, né? Mas necessariamente não. A gente vê que às vezes só inicia assim, mas depois ele vai estabelecendo um contato, ele chega e te oferece uma coisa, ele troca com você algo, sim. né? A gente vê muito isso no programa de habilidades sociais, né? Que a gente faz aqui no Pedro Ernesto, né? Com essas crianças e adolescentes com autismo. Então a gente vai vendo como é que eles vão estabelecendo uma troca. Então a gente vê crianças que no primeiro dia ficavam só sentadas, não interagiam com os outros. Então a gente vai vendo como é que a gente consegue, né, fazer atividades, né, promover essa mudança. Isso para todos nós, né? A gente espera que ao longo da vida a gente vá avançando, a gente vá aprendendo, né, e vai desenvolvendo nossas habilidades sociais. Só que no caso específico, né, dentro desse grupo, desse aspecto, a gente vai trabalhar isso de uma maneira mais estruturada para poder desenvolver essas habilidades comunicativas, partes de interação social. Eu tenho um primo, né, que é autista, e ele é autista severo. Ele nunca oralizou, nunca conseguiu falar, e sempre teve muita dificuldade de trabalhar com a minha família, que é uma família extremamente falante. A gente perturbava ele, né? Muito. Então era muito comum a gente estar na sala, todo mundo conversando, e ele começar a pegar alguma coisa para se concentrar. Aí ele ficava assim, ó, pegava uma caneta, ou então pegava uma pena, porque depois, com o tempo, a gente foi percebendo que a gente era perturbador para ele. A gente era um saco, né? A gente devia sair da sala, fazer alguma coisa para poder tentar
dá para ele um conforto, mas a gente, na época, né, muita gente não percebia, né? Hoje ele tem 30 e tantos anos, quase 40 anos, né? Então, mas quando ele era muito pequeno, isso era muito difícil de entender, não havia conhecimento para isso, né? Vocês trabalham com muitos autistas que acabam ficando com problemas psicológicos por causa da questão do transtorno? Porque acho que os leves acabam tendo muito mais dificuldade, né? Porque você começa a perceber que alguma coisa está errado, não é não? Na verdade, eu costumo dizer que de leve só é uma expressão, né? Porque como a Patrícia falou no início, é para caracterizar o quão dependente ele é ou não de alguém. Eu digo que todo autista é dependente. Quanto mais leve, mais tranquilo. A dependência, menos dependente ainda. Mas é mais difícil para o autista leve realmente lidar psicologicamente com essas coisas, porque emocionalmente falando, ele vai lidar com frustrações de não conseguir, por exemplo, interagir. O foco do meu trabalho no consultório tem sido com autistas de alto funcionamento igual a mim, leves, pela compreensão de estar vivendo a mesma coisa, do tipo, como você falou assim, da questão social. Hoje eu, por exemplo, entendo que alguém é perturbador para mim. Antes, eu duvidava, eu ficava pensando se não era eu o errado da situação. Então, psicologicamente, eu ficava afetado, baixa autoestima. Tamanha foi as dificuldades psicológicas que eu cheguei a ser diagnosticado com depressão, ansiedade, até com esquizofrenia eu já fui diagnosticado, até descobrirem que era questão relacionada ao autismo. Então, os leves têm essa dificuldade. Essa transição realmente objeto-pessoa, não vou mentir, até hoje eu tenho essa dificuldade. Minha esposa fala, você rapidamente se desconecta da pessoa. Eu falei assim, mas por que não? Depois eu presto atenção, realmente não é para ser desse jeito. Mas é sofrido. Hoje, o trabalho, a pessoa também falou uma coisa muito interessante, é o adequar, né? As adaptações fazem com que não só o autista entenda como ele vai lidar com a situação, mas as pessoas da situação lidam com o autista. Entender, por exemplo, eu falo muito alto, então eu não vou falar alto quando fulano estiver aqui, porque ele tem essa sensibilidade auditiva. Os estímulos, né? Eu trabalho com um garoto de 8 anos, que o verde já é um problema. Ele literalmente passa mal quando está perto da cor verde, a ponto de, né, vomitar às vezes. E eu falei pra ele que eu entendo, porque a mesma coisa acontece quando eu vejo uma cor abóbora. Só que eu não chego num mesmo patamar. Então, por essa compreensão que a gente faz, tira o verde. Entender isso é interessante. E essa questão realmente social, ela vai começar também a andar dos dois lados. Então, o autista, né, que tem essa dificuldade objeto-pessoa, ele começa a identificar, porque existem os autistas hipersensíveis, contrário daqueles hipossensíveis, né? Assim como tem o apático, tem o extremamente empático. Eu já escutei e eu já tive também essa experiência particularmente de ficar tão comovido com a situação que eu sofri quase que no mesmo nível. A memória mais pontual desse quesito foi uma vez que eu vi o meu irmão machucar o nariz, começou a sangrar, o nariz sangra rápido, né? Uhum. Na hora que eu vi, eu nem me liguei, eu estava segurando meu próprio nariz, que meu nariz também estava sangrando, chorei, a rua toda, criança, né? Rindo, ele é doido. Depois eu, lá na frente, ou seja, agora adulto, empatia, mas é focada, né? Um ponto só. Então isso vai andando, é todo um trabalho com a psicologia, não tem jeito. Os profissionais terapêuticos, eles ajudam, né? Até a fonoaudiologia, a psicologia, enfim, TO, todos trabalhando junto conseguem fazer essa mobilidade social e de entendimento bem, bem interessante. Gente, a gente poderia ficar falando disso aqui um dia inteiro, né? Tem muito conteúdo. Queria agradecer vocês. Obrigado, Patrícia. Obrigada, foi um prazer estar com vocês. Obrigado, Roberto. Satisfação estar aqui. Muito obrigado pelo convite. A gente vai parar, infelizmente, né? Queria deixar para você que ficou ouvindo a gente aí essa fala, né, do nosso papo, para que você tenha atenção, né, nessas pessoas, na diferença do outro, na tolerância, na necessidade de amparo e de apoio. E para você que ficou com a gente aí nesse espectro enorme de conversa, fique com Deus e até a próxima. Conteúdo concreto. Apresentação: Kleber Pereira. Moderadores: Roberto Rodrigues e Maxi Gama. Equipe técnica: Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Vitor Quaresma. Produção: Rádio Erge e Salada Cult. Realização: Centro de Tecnologia Educacional CTE SR3.